Olá, abençoado de toda a paz do Senhor. Já fez seu devocional de hoje? Hoje o nosso devocional é com Salmos 31. Então nós vamos orar, meditar a palavra e orar no final. Então fique até o final para a gente estar orando e meditando juntos. E se meus vídeos têm te ajudado, deixe sua curtida, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir a palavra do Senhor. Todo dia eu subo um vídeo de devocionais com salmo. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, porque mais um dia tua misericórdia se renova sobre nós. Obrigado pelo favor e amor do Senhor nesse dia que o Senhor fez para nós. Obrigado, Senhor, por ter nos escolhido, por essa porta que o Senhor abriu para que a gente pudesse ouvir a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por todas as oportunidades que o Senhor nos dá. Que nós possamos enxergar cada uma delas, Deus, e aproveitar tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Que venha se multiplicar toda semente que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Que nós tenhamos sensibilidade no Espírito para ouvir a voz do Senhor e obedecer. Muito obrigado pela intervenção do Senhor. Mesmo sendo Deus, sendo o Rei sobre toda a terra, acima de toda a terra, o Senhor ainda desce para ouvir o homem, desce para ver o que o homem está fazendo. O que somos nós? Para que o Senhor venha e fale conosco, para que o Senhor venha e habite conosco. Muito obrigado, Deus, por esse amor, por esse cuidado que o Senhor tem conosco. Que nós possamos também transmitir às pessoas tudo aquilo que o Senhor tem nos entregado. Que nós também possamos derramar sobre a vida de outras pessoas, que elas possam se sentir amadas pelo Senhor. Que através desse devocional elas possam saber que o Senhor é Deus, que o Senhor responde, que o Senhor é um Deus amoroso, que o Senhor quer se revelar a cada um de nós. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém, gente. Então, hoje é o Salmo 31. É um Salmo de Davi e o título aqui na minha Bíblia está Fortaleza na Angústia. Vamos lá. Em ti, Senhor, busquei refúgio. Ó Senhor, não permitas que eu jamais seja frustrado por tua justiça. Abriga-me. Inclina para mim o teu ouvido e apressa-te em resgatar-me. Sê minha rocha inabalável, a fortaleza da minha salvação. Tu és o meu rochedo e a minha fortaleza. Pela honra do teu nome, conduze-me e guia-me. Livra-me da cilada que me armaram, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me resgataste, Senhor, ó Deus verdadeiro. Repudio os que mantêm em crenças vãs e enganosas. Eu, porém, confiarei em ti, confiarei só no Senhor. Exultarei com grande alegria por tua misericórdia, pois viste a minha aflição e compreendeste a angústia da minha alma. Não me entregaste nas mãos do inimigo, mas aplanaste um caminho para os meus pés passarem seguro. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois o desespero tomou conta da minha alma e do meu corpo. Os meus olhos se consomem em prantos. A minha vida tem transcorrido em aflição, em lamentos. Meus anos, devido à culpa, minhas forças se esgotaram e meus ossos se enfraqueceram. Por causa da quantidade de inimigos que me cercam, tornei-me um escândalo. Meus vizinhos, tornei um escândalo para os meus vizinhos, objeto de desonra e terror para os meus amigos. Os que me veem na rua fogem para longe da minha presença. Sou esquecido por eles como se estivesse morto. Sou considerado como um vaso quebrado. Ouço muitos murmurando sobre mim. O pavor me cerca por todos os lados, pois sei que conspiram contra mim, tramando como tirar a minha vida. Mas em ti confiarei, ó Senhor, e proclamarei: tu és o meu Deus. Os meus dias estão em suas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faz resplandecer sobre mim a tua face. Salva-me por tua benevolência. Não seja eu decepcionado, pois com fé te invoquei. Humilhados e sem esperança, deixe os ímpios que calados ficam no túmulo. Sejam emudecidos os seus lábios mentirosos,
pois com arrogância e desprezo desonram o justo. Imensa é a misericórdia que destina àqueles que te temem, e que, à vista de todo, dispensa aos que em ti buscam refúgio. No recôndito da tua presença, os abriga e os abriga das intrigas dos soberbos. Na tua habitação, protege das línguas maledicentes. Bendito seja o Senhor que me fez conhecer sua misericórdia e lealdade quando eu estava em uma cidade cercada. Em meu desespero pensei, fui excluído da tua presença. Contudo, tu me ouvistes e a minha súplica quando clamei por socorro. Amai o Senhor, vós todos os seus fiéis. O Senhor defende os leais, mas os arrogantes retribuem com largueza. Sede forte e corajoso, e ele fortalecerá o vosso ser. Vós todos que confiam e esperam no Senhor. Amém. Glória a Deus. Sede fortes e corajosos, vós todos que confiam no Senhor e esperam. Amém. Glória a Deus. Então, um salmo aqui que Davi está derramando a sua alma, sua angústia de estar cercado, de pessoas falar mal dele, mas ele traz à sua memória quem Deus é. Deus, ele abriga os seus debaixo das suas asas, como diz lá no Salmo 91. Ele que nos abriga debaixo de suas asas, ele que nos guarda. E o que Deus espera de nós? Confiança nele. Então, quando eu confio no Senhor, eu obedeço. Porque eu sei que existe algo superior, alguém superior, algo maior. Ontem eu estava assistindo um filme com meus filhos, chama Deus Não Está Morto. E eu estava explicando para eles sobre juízo, porque fala no filme fala sobre juiz, sobre advogado, sobre causas. E eu expliquei para eles isso, que Deus é o juiz, o grande juiz. E ele vai julgar toda a terra. E Jesus é o nosso advogado. Jesus é o nosso advogado. Então, quem aceitou Jesus, ele vai ser, como que eu falo? Defendido por Jesus. Porque ele é o nosso advogado fiel. Mas e quem não aceitou Jesus? Está sem advogado. Está sem advogado. Então, é réu de juízo. Então, que nós possamos dar valor a isso, a tudo que Deus fez para que nós não pereçamos, tudo que Deus, ele se sacrificou para que a gente tivesse uma chance, para que a gente tivesse liberdade, para que a gente habitasse em sua casa. Então Davi entendia muito bem isso. Só que no mundo que a gente vive, que jaz o maligno, a gente precisa de força e de coragem, como Davi fala aqui no final. Como Deus também já falou com vários na Bíblia, para ser forte e corajoso, porque para viver a palavra de Deus nessa terra precisa de força e coragem. O caminho, ele é estreito. Se fosse largo, estava todo mundo aqui. Então o caminho largo, a porta larga, ela leva à perdição. Mas a porta estreita, ela leva ao caminho da luz. Então nós precisamos valorizar aquilo que Deus fez para nós. E algo que eu estava pensando assim, logo quando eu acordei, meditando nas coisas do Senhor, é que às vezes a gente pede coisas ao Senhor. Eu peço mesmo coisas ao Senhor, principalmente aquilo que eu vejo que é impossível, é com o Senhor mesmo. Eu vou fazer petições ao Senhor, que é o meu Deus. Mas aí o Senhor trouxe a minha memória. Às vezes a gente pede, mas a gente precisa também ter crédito. Lembra quando Davi falou que sonda o meu coração, vê se há algo mal? Senhor, há inocência em mim. Então, antes de pedir, ele reivindica aquilo que ele vive. Então, a gente pode pedir ao Senhor, orar ao Senhor, pedir coisas ao Senhor. Não tem problema isso. Mas nós precisamos pensar, será que eu tenho crédito com o Senhor? Será que eu sou filho obediente? Porque quem é pai, mãe sabe, a gente tem prazer de fazer as coisas para o filho obediente. Para o filho que ele é mais difícil, que ele é rebelde, às vezes a gente faz, mas não tem aquele prazer de fazer. A gente faz porque é filho, né? Mas não tem um prazer de fazer, e tem coisas que a gente não pode dar, porque senão arrebenta com o filho. Que se ele não está sabendo lidar com coisas pequenas, se você aumentar as coisas,
isso ali pode levar ele à destruição. Então, os pais, eles conseguem ter essa noção, né? Que o filho não está preparado para isso. Né? O pai que ele está bem conectado com o filho, que também ora, o Senhor vai direcionar. Ele não vai fazer coisas que vá prejudicar esse filho. Então, tem coisa também que precisa ter maturidade para receber. Então, Deus entende isso. Mas a gente precisa pensar, peraí, eu estou pedindo a Deus um tanto de coisa. Estou pedindo a Deus intervenção, estou pedindo a Deus para mudar isso, para fazer isso. Mas qual que é a minha parte? Lembre-se disso, sempre quando a gente pede algo para Deus, Deus também vai pedir algo para nós. Isso aí sempre aconteceu comigo. Eu peço algo para o Senhor também vai exigir algo de mim. E aí é que a gente começa no conflito. Por exemplo, eu queria muito ter uma família. Eu queria dar certo com o meu, que é meu esposo hoje. Eu queria muito. Eu já dei esse testemunho. Só que para isso, eu precisei vencer o orgulho. Eu precisei superar algumas, como que eu posso? Algumas barreiras que eu mesmo coloquei por causa do orgulho, por conta do meu ego que ficou ferido. Então, eu pedi ao Senhor, eu queria, era um desejo do meu coração, dar certo com o meu esposo, que hoje é meu esposo. Na época, ele era só o pai da minha filha. Nós não estávamos nem namorando. Então, o Senhor começou a me direcionar. Então, você vai precisar tratar ele bem, você vai precisar conversar como se nada tivesse acontecendo. Você vai precisar gerir suas emoções. Ontem eu estava pensando muito nisso, o quanto as nossas emoções nos traem, o quanto decisões erradas a gente pode tomar por causa das emoções. E olha como que Davi lidava com suas emoções. Ele escrevia ao Senhor. Ele falou que minha alma está angustiada. Por quê? Porque eu me sinto cercado, porque eu estou cercado pelos malfeitores, pelos ímpios. As pessoas querem a minha vida, querem acabar com a minha vida. O que ele fez? Escreveu ao Senhor, que são os salmos hoje que a gente utiliza como base bíblica. Então, a gente precisa ter uma boa gestão das nossas emoções, para que a gente consiga também obedecer ao Senhor. Porque as emoções, elas nos traem muito, nos fazem tomar decisões erradas, nos fazem tomar atitudes que talvez podem mudar totalmente a nossa vida, o curso da nossa vida. Então, nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria. Senhor, me ajuda a ter sabedoria, me ajude a gerir as minhas emoções. E a melhor forma de gerir as emoções é ouvindo ao Senhor. Porque às vezes acontece alguma coisa, que eu vivi isso esses dias. Aconteceu uma coisa assim que eu não esperava, totalmente fora do meu controle, que nunca tinha acontecido na minha casa. E eu falei, minha vontade era de xingar, era de falar tudo que estava dentro de mim, tudo estava borbulhando. Aí eu fui para o Senhor, eu fui para o meu quarto, fui tomar um banho, falei, Senhor, me ajuda. O Senhor só falou assim, fique em silêncio. Falei, Deus, eu não vou aguentar ficar calado. Diante de tudo isso que está acontecendo, fica em silêncio. Fiquei em silêncio, fiquei calada. Chorei porque foi difícil, mas fiquei. No outro dia, já calma, já com as coisas organizadas, eu fui conversar. E foi muito mais produtivo que se eu tivesse falado na hora. Minha vontade era falar na hora. Casado sabe quando acontece alguma coisa. A gente quer falar na hora, a gente quer resolver na hora. E principalmente como somos ofendidos. E aí eu lembro de Jesus. Gente, Judas traiu Jesus. Jesus sabia. E qual foi a reação dele? Ele não julgou ele, chamou ele de amigo. E aí eu penso, meu Deus, a porta realmente é estreita. Por quê? Porque a nossa vontade é de vingança. A nossa primeira vontade. Sempre quando alguém nos contraria ou faz algo que a gente acha que não é certo, a gente quer se vingar. A gente quer ou falar, ou ofender a pessoa, ou devolver na mesma moeda tudo aquilo que ela está falando. Então a gente precisa de uma gestão emocional muito grande para não devolver o mal com o mal. E é onde Deus entra, quando a gente se rende ao Senhor. Eu já tive uma experiência, vou contar para vocês disso. Olha como a gente precisa aprender. Uma outra vez, mesma coisa.
eu fui muito ofendida por algo que eu detesto, que é mentira. E aí eu me exaltei muito e fiz coisas que desagradam ao Senhor. Mas antes disso, um dia antes, o Senhor tinha me avisado. O Senhor tinha me avisado. Eu sou Deus, eu vejo tudo, eu estou cuidando de tudo. Não coloque a mão. Mas eu não suportei. Eu fiquei muito brava. E eu não sabia, nem eu sabia que eu tinha esse nível de braveza, de violência dentro de mim. Eu não sabia que eu podia chegar a esse nível. Então, Deus precisou trabalhar no meu coração. As minhas emoções. Então, eu sei quando eu estou chegando ao ponto de borbulhar, de querer avançar em alguém. Eu me conheço. Hoje eu me conheço por conta desse episódio que teve. E aí eu já vou para o Senhor. Senhor, me ajuda a digerir isso aqui, me ajuda a lidar com essas emoções. E aí os pensamentos começam a borbulhar e você começa a pensar um tanto de saída, de solução. Só coisa ruim, né? De vingança. Mas quando você entrega esses pensamentos ao Senhor, o Senhor vem e fala. Porque Deus é o maior interessado. Que a gente se dê bem nos nossos relacionamentos. Que a gente tenha sabedoria. Lá em Tiago fala, se você pedir e não duvidar, o Senhor dá. Então a gente não pode duvidar. Então sempre quando eu estou numa situação que eu me sinto encurralada, que eu penso nas coisas de Deus, em como obedecer ao Senhor. Eu penso que não vai agradar ao Senhor aquilo que eu estou pensando, o que eu estou intentando em fazer. Então eu já vou me recolher, eu preciso orar, eu preciso falar com o Senhor, eu preciso ouvir a voz do Senhor, eu preciso entender o que está acontecendo. Então essa dependência do Senhor, nós precisamos aprender a depender de Deus, a não tomar decisões assim, precipitadas. Que às vezes a gente acha que Deus não intervém em coisas pequenas. Intervém sim, em pequenos e em grandes. Então nós precisamos inclinar o nosso coração a Deus, como Davi fez. Olha, estou angustiado, estou cercado, as pessoas estão falando mal de mim, as pessoas estão querendo a minha alma, querendo acabar com a minha vida, mas eu vou confiar no Senhor, naquilo que o Senhor está fazendo, no livramento do Senhor. E aí Deus vai e responde. Então, se nós queremos conhecer a misericórdia do Senhor, nós precisamos nos debruçar nele também e orar a ele. Não é uma coisa fácil, principalmente às vezes quando eu gravo um vídeo aqui, subo um vídeo, Deus fala com vocês, Deus fala comigo também. E aí quando eu saio daqui, né, acabou a gravação, eu vou viver minha vida normal, minha rotina, aí é aonde eu preciso praticar a palavra. Aí eu penso assim, mas eu preguei, eu preciso viver aquilo que eu preguei. Porque muitas das vezes Deus nos dá uma palavra para a gente pregar, para a gente ministrar as pessoas, e a gente é pregado por essa palavra. A gente é ministrado por essa palavra. Só eu preguei sobre isso. Como que eu vou viver o contrário disso? É o que Paulo vivia. Paulo falava, né? Que eu não caia, né? Que a gente precisa vigiar para não cair naquilo que a gente denuncia. Então, às vezes a gente denuncia um comportamento ou uma coisa errada e a gente precisa o quê? Vigiar para também não cair em contradição. Porque o evangelho ele é eficaz, mas a gente precisa obedecer. Então, às vezes a gente prega, fala e às vezes tem que assistir. Eu já fiz isso, eu já tive que me assistir o que eu estava falando para me compreender a voz de Deus, para me obedecer também. Então, guarde isso no seu coração. Busque ao Senhor. Peça ao Senhor gestão das emoções, sabedoria, que a Bíblia fala que ter sabedoria é mais proveitoso do que ter ouro e prata, porque às vezes a gente tem ouro e prata, mas não tem sabedoria, e isso leva a pessoa à destruição. Se a gente prospera financeiramente, né, e não prospera na alma, isso traz destruição. Você pode perceber, a maioria das pessoas, todas as pessoas, vou colocar, todas as pessoas que tem condições financeiras, mas não tem uma alma próspera, aquele valor, aquele dinheiro vai ser para a destruição dela, vai ser para vergonha. Mas se tem uma alma próspera, ele vai saber gerir esse dinheiro e vai ser para bênção, vai ser para abençoar pessoas. Amém? Então vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, por esse discernimento, que nós possamos ter gestão das nossas emoções, que o Senhor possa nos dar sabedoria. Deus, nós cremos que o Senhor dá sabedoria, que o Senhor dá saída, que o Senhor abre um caminho no deserto.
que o Senhor fala conosco. Assim como o Senhor falou com a mãe de Ismael, com Agar, no deserto, que ela não via saída, mas o Senhor foi lá e falou com ela e deu ela um destino, deu ela um caminho e ela não desistiu. Pai, que nós possamos também ouvir a voz do Senhor, enxergar um poço em meio ao deserto, entender que o Senhor é o Senhor Emanuel, Deus conosco. Nos ajude a ter essa compreensão. Em nome de Jesus. Amém, gente. Que Deus te abençoe.